Olá pessoal, sou Caio Fayad, seja muito bem-vindo a este espaço. Você já deve estar sabendo que por conta da pandemia, os exames de qualificação e de defesa de mestrado e doutorado estão sendo executados todos de forma à distância. E no caso do meu programa, a gente precisa gravar essa apresentação. Por isso eu pensei, por que não mostrar para vocês? No vídeo de hoje vai ser exatamente isso que eu vou fazer. Roda a vinheta. Antes de eu mostrar a apresentação, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque eu sei que vocês andam esquecendo de fazer isso. Mas antes disso, eu preciso falar um pouquinho para vocês do que se trata o exame de qualificação e como foi composta a minha banca. Para quem não sabe, o exame de qualificação é uma etapa que precede a defesa de mestrado e de doutorado. É no exame de qualificação que a banca irá dizer se a sua pesquisa está apta para ser defendida em uma defesa de mestrado ou de doutorado. Conforme eu já mostrei para vocês, eu pertenço ao programa Interunidades de Ensino de Ciências da USP e eu deixei aqui nos cards alguns vídeos para você tomar ciência do que tipo de pesquisa que eu faço. Acho importante também mencionar que no meu programa, a banca de qualificação é composta por 3 professores doutores. Uma delas tem que ser a orientadora da pesquisa, que no meu caso é a professora doutora Deise de Brito Rezende. Já os membros convidados da banca foram a professora Ana Benite, do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás, e o professor Luiz Piassi, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Uma vez selecionada a banca, esses professores receberam uma cópia do meu exame de qualificação. O meu texto tinha em torno de 90 páginas. Então, se por acaso parecer que eu não estou explicando com detalhes alguns aspectos, é porque os professores já tinham o texto com o detalhamento da minha pesquisa. Outro ponto também que deva ser levado em consideração é que no meu programa, as apresentações duram cerca de 40 minutos. Contudo, por conta da pandemia, eu e minha orientadora optamos por reduzir esse tempo de apresentação na forma online. Mas, mesmo assim, a minha qualificação demorou mais de 3 horas. Isto porque existe toda uma liturgia no processo de qualificação, que é, primeiro, o candidato ao doutorado apresenta a sua pesquisa, logo em seguida acontecem as etapas de arguição. Cada um dos membros da banca tem o direito de fazer perguntas para o doutorando. Eu não vou apresentar aqui as falas dos professores convidados e nem da minha orientadora. Isto porque eu não pedi autorização para que elas fossem apresentadas. Dessa forma, o que vocês vão ver é apenas a minha apresentação e assim vocês vão conseguir entender qual é o caminho que eu estou dando para a minha pesquisa, que eu já discuti para vocês em outros vídeos, como eu já disse, está aqui nos cards. Bora ver então a apresentação? Bem, novamente boa tarde a todos. Eu vou iniciar minha apresentação do exame de qualificação, que, por enquanto, o meu projeto está intitulado como Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de Química e Interdisciplinaridade. Como vocês puderam ver no texto, Caio, seu som sumiu. bem, como eu estava dizendo, nós estamos dando início à qualificação, né, intitulada como Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de Química, um estudo centrado na interdisciplinaridade. Então, o grande desafio da minha pesquisa foi relacionar essas 3 áreas, que é a química e as teorias de ensino de química, a literatura e a educação das relações étnico-raciais. Eu começo da fundamentação teórica do texto, trazendo ali um princípio de análise dessas literaturas. Então, a partir do que a Melina Furman coloca, né, que a gente tem a parte da ciência como produto, que seriam os conceitos produzidos por ela, e a ciência como processo, que seria a metodologia que os cientistas empregam para obter os conceitos. Eu tentei mostrar para vocês como que, a partir da literatura, a gente consegue encontrar essas 2 facetas da ciência, né, o que ela considera como importante no processo de alfabetização científica. Então, para isso, eu trouxe um poema do Augusto dos Anjos, onde eu tento mostrar que os substantivos e os adjetivos eles estão ali colocados como parte de um léxico científico que remetem aos conceitos, o que seria aí
na metáfora da Melina, a ciência como um produto. Já no caso do Monteiro Lobato, embora você também tenha os substantivos e os adjetivos no léxico científico, era importante também você analisar os verbos que são empregados na obra, porque esses verbos, elas remetem o processo da ciência, como comparar, enfim. Um ponto importante que eu considero, quando a gente trabalha a questão do léxico científico pensando em ensino de química, é analisar o material. Então, essas obras que podem ter uma análise a partir de teorias do campo do ensino das ciências, no caso da química, a gente tem que analisar o material e prestar atenção porque, às vezes, esse material ele pode ser não ficcional, e aí eu trago um exemplo da obra O Perfume, a história de um assassino, onde aquele material ali, que na verdade que ele está produzindo é um perfume. Então, esse material não é ficcional porque esse perfume existe na natureza. Já no caso do Pantera Negra, a gente vai ter um material que é um material ficcional, o vibrânio não existe na natureza, então você precisa trabalhar com o professor de modo a compreender que, embora aquele material não exista na nossa realidade, é possível, a partir da discussão desse texto literário, você trabalhar alguns aspectos do ensino de ciências. Eu continuo no meu texto, eu trabalho com duas revisitações, eu faço novas interpretações de dois escritores que vêm sendo bastante utilizados nos trabalhos de ensino de ciências, especificamente no ensino de química. E ali eu pauto dois problemas que, ao meu ver, tem nessas interpretações. No caso do Monteiro Lobato, é a insistência de alguns colegas em trabalhar a obra lobatiana, porque eles acreditam que a questão relacionada à eugenia que o Monteiro Lobato trabalha nos textos está à parte da questão científica. Então, na ideia deles, como a eugenia está à parte da questão científica, seria possível trabalhar com a obra do Monteiro Lobato dentro das aulas de ciências, sem ter maiores problemas com relação à questão racial. E o que eu tento mostrar, a partir da análise de duas personagens negras, de dois romances diferentes do Lobato, que é A Chave do Tamanho e O Poço do Visconde, é que é nessas duas obras, com duas personagens negras distintas, ele constrói essas personagens para serem adversas ao conhecimento científico-tecnológico. Então, na minha visão, mesmo que quando a gente pauta para o aspecto da ciência na obra lobatiana, a gente continua observando que a eugenia está ali embutida. E o outro caso do Lágrima de Preta de Antônio Gedeão é que eu vejo que a interpretação comum dada para a obra, ela fica muito pautada no racismo individualista. Quando eles analisam que a negra está chorando por conta do racismo que, porventura, ela tenha sofrido, e por isso que a obra foi tecida daquele jeito, eles estão muito pautados numa interpretação dentro dessa esfera individualista do racismo, e eu estou propondo um debate mais amplo com esse texto, que é a relação do racismo institucional promovida pelo governo português durante a ditadura salazarista. Então, na minha visão, o texto Lágrima de Preta ele poderia ir mais além sobre essa questão. Contudo, a gente sabendo que as pesquisas que relacionam literatura e ensino de química ela é uma realidade, eu me propus a fazer a seguinte pergunta, né? Seria possível viabilizar a inserção da educação das relações étnico-raciais por meio da literatura na formação de professores, seja essa formação inicial ou uma formação continuada? Para isso, eu me propus meio que criar uma espécie de metodologia, de modo que, inserindo a literatura nos cursos de formação, esse professor teria ali ferramentas para analisar esse texto e, a partir deles, construir propostas didáticas de modo que esteja adequado com os pressupostos da educação das relações étnico-raciais.
Então, nessa criação de temas geradores, eu coloco aí 3 etapas. A primeira etapa, que seria a leitura da obra, porque é preciso que, para trabalhar dentro da educação étnico-racial, você precisa conhecer a história daquele povo que você quer retratar. Então, não adianta você querer trabalhar sobre racismo se você não estuda sobre o racismo. Então, a ideia aqui é, a partir de obras selecionadas que sejam de escritores africanos ou de escritores negros, que seja feita uma leitura para a compreensão dos temas do texto. Em seguida, uma discussão do tema pelo viés literário, social e científico, e a terceira etapa seria a elaboração das propostas didáticas. Então, para a qualificação, e que vai ser também para a minha tese, por hora eu selecionei 3 textos. O primeiro texto deles é A Montanha d'Água Lilás, que é do escritor Pepe Tela. Nessa obra, nós temos o material Água Lilás, que é um material ficcional, porque a água lilás não existe na nossa realidade, então esse material foi criado, e na leitura da obra a gente percebe que ele foi criado para alegorizar o petróleo, e ele seria ideal para cursos de formação continuada, especificamente para professores de ciência, porque a obra ela é uma obra de literatura infanto-juvenil, então ela seria mais adequada para trabalhar com alunos do Ensino Fundamental 2. A segunda obra selecionada foi Água de Barrela, da escritora brasileira Eliane Alves Cruz. A Água de Barrela, ela já é um material não ficcional, porque ele existe na nossa realidade, e a proposta que eu estou colocando é também para formação continuada, mas para trabalhar aí com professores de química. E a terceira proposta, que ela vem de uma reflexão de que o tema cabelo, ele vem sendo trabalhado na educação, desde a educação infantil, então uma proposta que ela está mais relacionada para a formação inicial de professores de química, então ali eu coloquei destinada para cursos para licenciandos em química. Na obra do Pepe Tela, logo no início, na página 27, a gente vai ter um trecho que é quando a primeira vez que a água lilás surge, e eu selecionei esse trecho. De repente, do sítio de onde saiu a pedra, brotou muito timidamente um líquido escuro. O poeta Lupe Poeta inclinou-se para ver melhor e sentiu então um perfume que saía daquele líquido lilás. Era um perfume muito doce, pôs o dedo no líquido e levou ao nariz. Que maravilha! Então, nesse trecho, que é a primeira vez que a água lilás ela surge, nós já temos aí junto algumas propriedades desse material. Na leitura do texto, outras propriedades serão apresentadas. Naquele trecho, nós temos líquido, lilás e doce, e nós vamos ver no decorrer da leitura que o material é usado para matar carrapatos, ele é usado como produtos culinários e também usado como combustível. Então, quando você identifica certos tipos de propriedades que esse material possui, a gente consegue muito bem compreender que a água lilás ela é uma alegoria para o petróleo, e o petróleo ele é algo bastante importante na economia da Angola hoje. Então, essa proposta que eu trago também é fazer uma reflexão de modo que a gente insira a história contemporânea dos países africanos. Por exemplo, no caso da Covid-19, a gente ouve falar muito que aconteceu na China, que aconteceu na Europa, mas na África de hoje a gente não consegue, tem pouquíssimas informações. Então, a história contemporânea da África é preciso também ser tratada. Como proposta didática, como eu pauto aí para o ensino fundamental, e ele é um texto bastante interessante para crianças, para adolescentes, para pré-adolescentes, digamos assim. Eu acredito que a metodologia carrossel, que é a metodologia onde você faz a leitura do texto em sala, de modo que você consiga compreender o enredo do texto, uma proposta interessante. Então, nos cursos que eu iria ofertar, né, presencialmente, depois a gente fala um pouco sobre isso, a proposta era ensinar essa ferramenta do carrossel,
de modo que o professor tenha ali, um professor de ciências tem um aporte metodológico de como trabalhar com um objeto que não é comum para a área dele, que é uma obra literária. No segundo caso, que são os alvejantes, que eu trago a partir da obra da Liane Alves Cruz, que está ali na foto no canto superior direito, porque num trecho da obra, nós temos claramente que ela diz que a barrela é aquela água com cinzas de madeira. Então, a gente espera que um professor, uma pessoa formada em química, ao ler um trecho desse, ele consiga compreender que está sendo falado sobre o material. Então, a partir da reflexão social que o romance produz no leitor, porque o romance vai falar sobre a história do Brasil por um viés de uma família negra, né? De uma família negra que nasce na escravidão, e no romance ela trata de como que essa família chegou à classe média a partir do estudo, que isso é um ponto importante. Então, essa reflexão ela estaria ali vinda pelo romance, pelos pontos que a autora brilhantemente traz, mas para a aula de química a gente pegaria essa questão da barrela, né? Que nós temos uma transformação que vai primeiramente da árvore até as cinzas, e aí do ponto de vista da química é muito interessante porque essas cinzas que você tem na composição óxidos de sódio, de potássio, de magnésio, de cálcio, quando elas reagem em água, que é o processo para a formação da barrela, você tem a formação de hidróxidos. Na internet, nós temos vários vídeos que mostram o processo de fazer essa água de barrela, que tem como sinônimo a lixívia, e é muito interessante que em alguns desses vídeos, por exemplo, as pessoas costumam dizer, olha, essa água, ela não pode ser utilizada no alumínio. Então, a partir desses vídeos também é possível tratar alguns temas químicos. Então, nós temos ali uma obra que nós teríamos, ela fundamentaria as questões raciais, e a partir disso a gente traria um tema químico para ser abordado na sala de aula. E, por último, que é a terceira obra que eu selecionei, que é Meu Príncipe de Rainha, da Bell Hooks. Ela é uma obra trabalhada na educação infantil, e eu trouxe ela por quê? Por ser um texto que, embora pela simplicidade que ele tenha na construção, por conta do público, ele tem uma pauta que é central, que é a pauta da valorização da multiplicidade dos cabelos. Então, nós temos, dentro as pessoas negras possuem diferentes tipos de cabelo, e a obra tece nesse sentido. Tanto uma hora que é cabelo cacheado, cabelo crespo, mas também na diferença dos penteados. Então, pegando esse tema da valorização da multiplicidade dos cabelos, eu acredito que a gente consiga trabalhar com um produto ou um conjunto de produtos que é utilizado pelas pessoas negras na manutenção da beleza dos seus cabelos, que são os shampoos low poo e os produtos alternativos que são chamados de no poo. Na internet nós temos diversos vídeos sobre eles. No entanto, esses vídeos não trazem detalhamento da química desses produtos. Por que que, quando você faz no poo, você não pode usar parabenos, por exemplo? Existe toda uma explicação química para isso. Então, eu acredito que seria bastante interessante nas aulas de química orgânica esse tema. Uma proposta que eu faço de como inserir essa questão é a partir de uma metodologia chamada estudo de caso, onde você tem uma narrativa e, ao final dessa narrativa, você tem uma pergunta, um questionamento para ser respondido. Bem, com relação às etapas futuras da pesquisa, o que eu havia planejado antes da pandemia era um curso, uma série de mini-cursos, onde a minha proposta seria fazer um mini-curso que eu dei um nome, por enquanto, provisório de Literaquímica, Ciência, Literatura e IRER, onde esse mini-curso seria formado por 5 encontros, sendo 3 encontros teóricos e 2 encontros práticos. E nos encontros práticos, os professores iriam produzir planos de aula. E a partir desses planos de aula e também de possíveis entrevistas e questionários, seria aquilo que eu iria obter como
coleta de dados para verificar se a proposta que eu estou trabalhando, se ela seria viável ou não de continuar a ser implementada. Contudo, por conta da pandemia, como a gente está tendo aí várias escolas que estão fechadas, algumas escolas estão com educação remota, as outras escolas não, eu tenho um receio de que eu não consiga trabalhar com esses professores, porque quando a pandemia terminar, eles vão estar preocupados com a questão do cumprimento do semestre. Então, por isso que eu fiz um plano B. Se eu não conseguir executar o plano A, eu vou executar o plano B, que é o que eu vou demonstrar agora. E também, talvez, pudesse continuar com o plano B em conjunto com o plano A. Esse plano B, que foi que eu pensei agora, no final de janeiro, até mesmo depois que eu entreguei o texto para vocês, a minha proposta seria ampliar a abordagem teórica do texto. Então, tem um tema que eu gosto bastante, que é muito presente na literatura e no cinema, que é o afrofuturismo. Eu trouxe aqui uma publicação que eu e a professora Deise já fizemos sobre o tema, que é a questão do Pantera Negra. Então, a primeira proposta seria ampliar o tema com uma quarta obra que abarcasse o aspecto do afrofuturismo. Continuando ainda essa questão da abordagem teórica, como eu, pelo menos, já concebo que os estudos que relacionam literatura e ciências já é uma realidade, ao meu ver, também seria interessante pensar, fazer aí um apanhado desses trabalhos e verificar qual o espaço ocupado pelos escritores negros e africanos nesses trabalhos. E continuando a abordagem metodológica, uma terceira ideia seria eu verticalizar a proposta. Então, se na minha leitura a Água Lilás é uma alegoria do petróleo, identificar aí na literatura, eu selecionei revistas Qualizar e a Química Nova na escola, fazer a partir de 2003 todos os trabalhos que estudaram petróleo no ensino de Química e verificar quais deles que abordam a África ou não. E o mesmo seria feito para a questão dos alvejantes e a questão do cabelo e do shampoo. Bem, eu acredito que a proposta que eu estou criando, ela é interessante porque ela pode promover a formulação de sequências inovadoras para trabalhar a educação étnico-racial no ensino de ciências e também porque eu acredito que ela possibilita a formação de profissionais atuantes contra as injustiças raciais que ainda vigoram na nossa sociedade. Principalmente porque um dos pontos essenciais quando a gente pensa em uma educação antirracista é a gente inserir na nossa bibliografia materiais produzidos por pessoas negras. Então, no caso, como eu estou focando aqui escritores africanos e escritores negros, seria uma forma de inserir essas literaturas na própria formação do professor. Eu acho que eu falei um pouquinho rápido, mas foi isso que eu tentei resumir com vocês no texto que vocês já tiveram acesso. Muito obrigado. Como eu disse para vocês, o meu exame de qualificação durou mais de 3 horas. Isso significa que os membros da banca, falaram bastante. Contudo, eu vou mostrar para vocês apenas 2 tópicos do que foi mencionado. O primeiro deles é referente, e aqui eu digo que a culpa é minha, porque um dia antes eu decidi mexer no meu PowerPoint, decidi mexer na minha apresentação. Eu tinha preparado essa apresentação com 1 mês de antecedência, mas no dia anterior eu decidi mexer nela. E adivinha, eu falei coisas que não deveria ter falado. Então, a imprecisão da minha fala foi mencionada. Isso aconteceu por quê? Porque eu não prestei atenção em um aspecto. Logo no início, eu tento diferenciar um material que existe na realidade como não fictício, mas na verdade, todos os materiais que estão na literatura são fictícios. A diferença é que alguns materiais são realistas e outros, digamos assim, são fantasiosos. Então fica a dica, não mexa na apresentação no dia anterior. Tomem cuidado com isso. Agora, o segundo ponto tem justamente a ver com algumas coisas que eu falei em outros vídeos. Então, se você não viu, aproveita aí nos cards.
que foi o seguinte: durante esse processo de doutorado, eu decidi fazer uma modificação nos instrumentos artísticos culturais. Antes eu trabalhava com cinema, música, instalação e um romance. Todas essas obras eram afro-brasileiras. Quando eu mudei para a literatura, eu acabei tratando de uma literatura africana, de língua portuguesa, uma literatura afro-estadunidense e uma afro-brasileira. Então a banca sugeriu que eu abordasse apenas a questão afro-brasileira. Então depois de 2 meses que eu pensei sobre essa sugestão, eu decidi acatar. Então com isso você já deve perceber que a obra Água de Barrela irá permanecer, mas Meu Crispo de Rainha e Monteiro d'Água Lilás sairão do meu doutorado. Um novo texto eu vou adicionar, mas eu não vou falar para vocês por enquanto. Fica o tema aí dos próximos vídeos. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever e ativar os sininhos. E também me siga nas redes sociais, porque às vezes eu coloco algumas coisas sobre lá. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Abraços do Caio Fayad.